Uma garçonete atendeu uma chamada em russo na frente de um milionário. No dia seguinte, ela foi levada em um jato particular. Não, espere. Você pode me enviar um e-mail? Não entendo o que você está dizendo. A voz do homem era firme, mas claramente tensa. Eu disse: Não falo russo. Por favor, pare de gritar por um segundo. Ele afastou um pouco o telefone do ouvido e fechou os olhos por um instante, como se estivesse tentando transformar as palavras em algo que pudesse compreender. Não creio que eles vão enviar e-mail. Uma voz calma disse ao lado dele. Ele virou a cabeça bruscamente e viu uma jovem mulher, com um avental preto desbotado, seus cachos castanhos presos para trás com esmero, um bloco de notas na mão esquerda e um olhar cauteloso. Eu falo russo, ela acrescentou, com um tom gentil, mas confiante. Se você quiser, eu posso ajudar. Ele hesitou apenas um segundo antes de lhe entregar o telefone, com uma expressão tensa de urgência. Ela levou o telefone ao ouvido, assentiu educadamente enquanto ouvia e respondeu em russo fluente e comedido. Sua voz mudou, suave, precisa, autoritária, sem ser áspera. Ela pediu esclarecimentos, repetiu alguns detalhes e rabiscou algo rapidamente em um guardanapo de papel usando a caneta que estava atrás da orelha. Em 2 minutos, a conversa terminou. Ela devolveu o telefone, dobrou o guardanapo e o deslizou sobre a mesa em direção a ele. Se você confirmar a cláusula 4 por e-mail até às 17 horas, horário de Moscou, ela disse calmamente, eles prosseguirão com as negociações. Caso contrário, presumirão que você está rejeitando a contraproposta e retirarão a oferta de licenciamento. Ele olhou para ela pela primeira vez na última hora, com o passo relaxado. Você só, ele piscou uma vez. Você acabou de me ajudar a fechar o maior negócio que eu estava buscando o trimestre todo. Estou feliz por poder ajudar, ela disse com um pequeno sorriso. Ela se virou para sair. Espere! Ela fez uma pausa. Ele enfiou a mão no bolso do casaco, tirou um elegante cartão de visita prateado e ofereceu a ela. Alexander Stone, CEO da Stone International. Ela pegou o cartão lentamente, com os olhos indo do cartão para o rosto dele. Sou Olivia, disse ela quase automaticamente. Mas eu só trabalho aqui. Ele a encarou, sem achar graça, sem desdém, mas com uma expressão inquisitiva. Se você quiser um emprego que corresponda às suas claras capacidades, disse ele, ligue para esse número. E então se foi. Ela ficou parada junto ao balcão por um bom tempo, com o cartão na mão e o guardanapo com a tradução ainda sobre a mesa. Lá fora, a chuva havia parado, mas o ar ainda vibrava com o tipo de tensão que vinha antes de algo mudar. Ela guardou o cartão no bolso de trás da calça jeans, voltou ao seu posto e voltou a limpar as mesas. Mas dentro de si, algo havia mudado. Ela ainda não fazia ideia de que um telefonema de 5 minutos seria o início de uma história muito maior do que ela. Olivia entrou silenciosamente. O apartamento era pequeno, no segundo andar, com a tinta descascando no parapeito da janela e o cheiro de desinfetante sempre pairando no ar. Sua irmã Clara estava na sala de estar, onde sempre estava, apoiada em almofadas, um livro aberto, mas esquecido no colo. Seus olhos se voltaram para a porta. Ei, Liv, disse Clara suavemente. É de manhã ou de noite? Está tarde, respondeu Olivia, largando a bolsa e indo verificar a broca intravenosa. Você está bem? Trouxe sua sopa favorita. Clara sorriu distraída, do tipo com macarrões pequenos, exatamente o tipo. A voz de Olivia era firme, mesmo quando seu coração não era. 3 empregos, 6 receitas e aluguel vencendo em 4 dias. Tudo estava pendurado por fios, que ela amarrava mais forte a cada dia. Mesmo assim,
Ela pegou seu caderno surrado antes de dormir e folheou expressões idiomáticas e construções de frases russas. As páginas estavam desgastadas, rabiscadas com anotações dos tempos de faculdade que haviam terminado cedo demais. Ela leu em voz alta um verso de Pushkin, sussurrando no escuro: "Até a noite mais escura chegará ao fim." Então, ela fechou os olhos e dormiu na poltrona ao lado da cama da irmã. Pela manhã, ela tinha 2 chamadas perdidas e uma mensagem de texto. "Bom dia, senhorita Olivia. Esta é Amanda, assistente do senhor Alexander Stone. Você está convidado para uma reunião às 15 horas, hoje. Endereço 4938 Ashwood Avenue." O coração dela disparou. Ela releu 3 vezes o nome, o endereço. Ela esperava, na melhor das hipóteses, um agradecimento educado. Não isso. Não era algo que parecesse significativo. Ela passou as próximas 6 horas pensando 2 vezes sobre sua roupa. Nada em seu armário parecia remotamente digno de uma reunião. Ela escolheu uma blusa escura, jeans preto, e o único par de sapatos sem marcas de desgaste visíveis. A Ashwood Avenue revelou-se uma rua estreita, ladeada por árvores perenes e portões elétricos. Um guarda verificou seu nome e a deixou passar. Ela seguiu as placas até se encontrar em frente a um enorme hangar. Lá dentro, um elegante jato particular branco estava estacionado na pista, com a escada abaixada e os motores zumbindo baixo e prontos. Ela olhou fixamente, paralisada. Uma mulher uniformizada se aproximou com um sorriso. "Senhorita Olivia, por aqui." "Eu pensei que estava aqui para uma reunião." Ela disse rapidamente, confusa. "Você está aí a bordo." Suas pernas se moveram antes que seu cérebro. Ela subiu os degraus com o coração batendo forte. Claro, isso deve ter sido um erro. Talvez houvesse outra Olivia. O interior da cabine era todo de couro e luxo silencioso. E no outro extremo, Alexander Stone estava de pé, arregaçando as mangas, com uma xícara de algo fumegante na mão. "Imaginei que você não fosse fã de café", disse ele, oferecendo a xícara. "É chocolate quente, suíço de verdade." Ela aceitou automaticamente. "Achei que fosse uma conversa em um café." Sua boca se curvou levemente. "Estamos indo para Vancouver." A delegação russa concordou em antecipar a reunião em 48 horas. "Preciso de você lá." Ela piscou. "Eu não sou. Não é isso que eu faço. Eu sirvo café. Eu trabalho à noite no hospital." Minha irmã, ele levantou a mão, não para dispensá-la, mas para desacelerar seu raciocínio. "Você também é a única pessoa que conheci em 6 meses que consegue fazer um executivo russo parar e sorrir. Você conhece o idioma. Você tem presença. Não preciso de um intérprete profissional com 1 década de contratos. Eu preciso de você." Ela olhou para a xícara em suas mãos e depois para ele. "Você mal me conhece. Eu sei o suficiente. Você ouviu, agiu e está aqui." A porta do avião fechou-se com um chiado atrás dela. Os motores rugiam mais alto. E se eu dissesse não, ele inclinava a cabeça. "Oh, você não vai fazer isso porque algo me diz que você não desvia o olhar quando é preciso." Ela soltou um suspiro trêmulo e se acomodou no assento mais próximo. "O que devo vestir para uma negociação?" Ele sorriu pela primeira vez. "Você está usando." Ela olhou para suas roupas, confusa. "Você apareceu," ele disse. "Já chega." O jato taxiou pela pista e Olivia olhou pela janela, seu coração ainda acelerado. Ela não sabia onde isso iria dar, mas havia entrado no avião. E algo dentro dela, uma pequena centelha de esperança, havia começado a queimar novamente. O jato atingiu a altitude de cruzeiro e o mundo abaixo se achatou em tons suaves de cinza e prata. Olivia sentou-se rigidamente em seu assento de couro cor de creme.
Suas mãos apertaram a xícara de chocolate quente, que já havia esfriado há muito tempo. Sua velha camisa azul de botões, passada naquela manhã, mas amassada pela ansiedade, parecia deslocada em meio à elegância ao seu redor. Ela cruzou os tornozelos, tentando não arranhar o piso polido. A bolsa dela estava ao lado dela no chão. Dela aparecia o canto de um caderno gasto. Alexander sentou-se em frente a ela, sem dizer muita coisa. Ele digitava e-mails em seu tablet, mas seu olhar se voltava para ela de vez em quando, quieto e avaliador. Quando o avião passou levemente por uma turbulência, Olivia estremeceu. Ela olhou rapidamente pela janela, fingindo não notar a dor no estômago. Alexandre percebeu. Sem dizer uma palavra, ele se levantou, atravessou a cabine e colocou a mão no compartimento superior. Um momento depois, ele retornou, não com um cobertor, mas com um casaco de lã macia. Ele ofereceu a ela. Ela hesitou. Só por precaução, ele disse simplesmente. Ela pegou. Era quente e cheirava levemente a cedro e a algo que ela não conseguia identificar. Algo caro e discreto. Ele também lhe entregou um guardanapo cuidadosamente dobrado. Vi você limpar as mãos na calça jeans quando decolamos, disse ele quase sorrindo. Velho hábito, murmurou ela, afobada. Você está indo bem. Ele sentou-se novamente, mais relaxado agora. Você já viajou de avião antes? Uma vez, admitiu ela. Quando eu tinha 12 anos, mas era econômico e cheio de solavancos. Este é melhor, disse ele. Depois de uma pausa, mas eu entendo o nervosismo. Ela olhou para ele, a curiosidade superando a ansiedade. Você não parece ser alguém que fica nervoso. Ele se recostou, cruzando os braços. Esse é o problema com ternos em jatos particulares. As pessoas assumem suas armaduras. Ela sorriu, surpresa com a honestidade dele. Minha mãe era tradutora, acrescentou ele. Cresci em São Petersburgo. Ela me ensinou a contar em russo antes que eu soubesse soletrar meu próprio nome em inglês. Ela deve estar orgulhosa, Olivia disse suavemente. Ela faleceu quando eu tinha 17 anos. Sinto muito, ele assentiu. Eu também. Eles ficaram sentados em silêncio por um momento, o zumbido dos motores preenchendo o espaço entre eles. Olivia olhou para o caderno, colocou o no colo e o abriu. Páginas de frases em russo escritas à mão, regras gramaticais sublinhadas, pequenos esboços de vocabulário. Estava surrado, mas era dela. Alexander percebeu. Isso não é algo que você aprendeu casualmente, disse ele. Você estuda há anos, ela admitiu. Começou na faculdade. Eu tinha o sonho de trabalhar para uma embaixada ou talvez para a ONU, mas a vida nem sempre condiz com os sonhos. Ele não interrompeu. Eu desisti. Minha irmã sofreu um acidente de carro. Ela precisava de cuidados 24 horas por dia, então aceitei qualquer trabalho que pudesse. Seu polegar percorreu a borda do caderno. Continuei estudando, não porque achava que isso levaria a algum lugar, mas apenas para não esquecer quem eu queria ser. Então ela acrescentou, quase como se estivesse confessando. Estudei coisas que tinha medo de usar, mas pelo menos me fez sentir como se eu não tivesse desaparecido. Ele não falou imediatamente. Quando falou, sua voz era diferente, mais baixa. Conheci centenas de pessoas que falam como se tivessem conquistado o mundo, disse ele. Mas você é a primeira pessoa que conheço há muito tempo que fala como se tivesse sobrevivido. Ela olhou para ele, assustada. Você não é invisível, Olivia. Ela sentiu algo apertar em seu peito. Não é um elogio, nem pena. É algo mais pesado, mais caloroso. Ele olhou pela janela. Aterrissamos em 1 hora. Informarei você sobre a reunião assim que estiver mais perto.
Ela assentiu. Seu coração ainda batia forte, mas não por causa da altitude. E lá fora, as nuvens lentamente começaram a se dissipar. A sala de reuniões dentro da elegante torre de vidro tinha vista para o porto de Vancouver, onde os navios deslizavam silenciosamente sob o sol do fim da tarde. Lá dentro, a tensão era intensa, uma dança sutil de acenos formais, xícaras de porcelana e comentários iniciais cuidadosamente formulados. Olivia sentou-se ao lado de Alexander na mesa oval de conferências, com um microfone fino à sua frente e um pequeno copo de água intocado à sua direita. Do outro lado da mesa, estavam sentados 5 executivos russos, com olhares aguçados e posturas rígidas sob ternos escuros. O mais velho, o senhor Antonov, era o chefe da delegação. Cada palavra sua era deliberada e esperada. Ela inspirou enquanto ele falava, ouvindo não apenas as palavras, mas o tom, as nuances, a maneira como seus olhos alternavam entre Alexander e os documentos à sua frente. Então ela traduziu. Sua voz era calma e clara, mas continha as inflexões sutis que importavam. A incerteza na primeira cláusula de Antonov, a aprovação cautelosa na segunda, o orgulho quando ele descreveu o legado de sua empresa. Ela refletiu tudo em inglês, sem perder o ritmo. Alexander assentiu ocasionalmente, respondendo com confiança moderada. Ela o traduziu de volta, falando em russo com a formalidade respeitosa esperada em tal situação. Em certo momento, quando um delegado russo mais jovem fez uma piada baixinho, ela não a traduziu diretamente, mas encontrou uma maneira de espelhar o humor em inglês, provocando um pequeno sorriso de Alexander e uma risada do outro lado da mesa. Foi então que os olhos do Sr. Antonov se aqueceram um pouco. Depois de 2 horas, eles fizeram uma pausa para o chá. Olivia revisou suas anotações em silêncio, virando as páginas do caderno com precisão. Seu coração batia forte por baixo da blusa, mas, por fora, ela era um retrato da graça sob pressão. Ao final da 3ª hora, o rascunho do acordo foi provisoriamente aceito, aguardando revisões finais na aprovação do Conselho por ambas as partes. O Sr. Antonov se levantou e estendeu a mão para Alexander. "O senhor tem o nosso respeito, Sr. Stone", disse ele em russo. Então, ele gesticulou para Olivia. Mas a mulher ao seu lado conquistou nossos corações. Alexander piscou surpreso. Olivia traduziu, bochechas coradas. Antonov acrescentou com um sorriso. "É raro nos sentirmos compreendidos nos negócios. Ela nos fez sentir compreendidos e ouvidos." Quando saíram do prédio, o sol já havia se posto, lançando um brilho dourado sobre as ruas molhadas. Olivia caminhou alguns passos atrás de Alexander, com o caderno agarrado ao peito. Sem saber o que aconteceria em seguida, ele parou perto de um portão do parque e se virou. "Venha", ele disse suavemente. "Vamos andar um pouco." Eles atravessaram o caminho tranquilo sob os postes de luz brilhantes. As árvores sussurravam acima. "Você foi perfeita", ele disse finalmente. Ela deu uma risadinha constrangida. "Fiquei apavorado. Você não demonstrou." "Estou feliz", ela disse. "Mas eu estava." Eles caminharam em silêncio por mais alguns passos. Ele olhou de soslaio para ela. "Você me fez pensar diferente hoje." "Sobre o quê?" Ele parou perto da borda de uma pequena fonte e olhou para a água escura. "Sobre o que significa ser bom o suficiente. Estou cercado de diplomas da Ivy League, falantes fluentes e profissionais que cobram uma fortuna por hora." Ele fez uma pausa. Nenhum deles fez Antonov sorrir. Ela olhou para ele incerta. Ele se voltou para a voz dela, agora mais calma. "Você me lembrou que às vezes o melhor não é o que dizem que é. Nem sempre é a pessoa com um currículo mais longo."
Às vezes é aquele que fica acordado até tarde, estudando sem motivo algum, a não ser porque é importante para ele. Aquele que nunca esperou que a porta se abrisse. Olivia não sabia o que dizer. Sua garganta se apertou. Alexander olhou para ela gentilmente. Você abriu uma porta hoje. Ela olhou para as próprias mãos. Eu nem sabia que tinha a chave. Ele sorriu e não disse mais nada. O guarda-noite os envolveu em silenciosa compreensão. E em algum lugar dentro de Olivia, algo mudou. Não mais a garota que não ousava sonhar, mas uma mulher cuja voz acabava de traduzir mais do que palavras. O convite veio 2 dias depois que eles retornaram de Vancouver. Olivia mal havia retornado ao seu antigo ritmo. De volta ao café para um turno, de volta ao lado da irmã à noite, quando seu telefone vibrava com um e-mail oficial da Stone International. O assunto dizia: oferta de vaga de consultor de comunicações, sede da Stone International. Suas mãos tremiam enquanto ela percorria a mensagem. Foi real. Eles a queriam não apenas para a tradução, mas para algo maior, uma posição de tempo integral na equipe de comunicações globais. Isso significava um salário estável, benefícios de saúde e flexibilidade para cuidar de Clara. Isso significava reconhecimento e algo que ela não sentia há anos, momento. Ela disse sim. Na segunda-feira, ela estava no 38º andar de uma torre de vidro brilhante no centro de Los Angeles, sentada em uma mesa de vidro com vista para o horizonte. O nome dela estava na porta. Olivia Bennett, consultora de comunicação. As primeiras semanas foram emocionantes. Ela auxiliou no aprimoramento de apresentações para clientes internacionais, ajudou a equipe de RP a se preparar para lançamentos globais e até reescreveu diversas passagens importantes de um discurso que Alexander faria, posteriormente, de forma impecável em uma sala cheia de executivos europeus. Todos pareciam educados, respeitosos, quase todos. Rachel foi a primeira a cumprimentá-la quando ela chegou ao escritório naquele primeiro dia. Alto, impecavelmente vestido, com um sorriso experiente e olhos que nunca suavizam completamente. Bem-vindas às grandes ligas, disse Rachel com uma voz amigável, mas distante. Me avise se precisar de ajuda para acompanhar. Olivia sorriu, agradeceu e começou a trabalhar. Mas pequenas coisas começaram a mudar nas 2 semanas seguintes. Um arquivo que ela havia traduzido cuidadosamente desapareceu. O nome de uma cliente estava escrito errado em um memorando que ela jurou ter verificado 2 vezes. Documentos que ela deixou salvos e com registro de data e hora foram misteriosamente atualizados fora do horário comercial. Então, veio o verdadeiro golpe. Um contrato importante preparado para um cliente russo que Olivia havia impressionado anteriormente saiu com 3 transações erradas críticas. Pequenas palavras, mas implicações enormes. O cliente respondeu imediatamente, furioso, acusando a empresa de deturpar os termos e ameaçando desistir do negócio. Olivia ficou chocada quando a notícia chegou à sua mesa. Ela abriu o arquivo original. Os termos corretos estavam lá. Ela abriu o que foi enviado, idêntico em formato, mas alterado sutilmente, intencionalmente. Ela foi direto para a mesa de Rachel. Você teve acesso a este arquivo? Rachel piscou. Sua expressão era perfeita. Ajudar a gerenciar todos os correspondentes de clientes que estão saindo. Por quê? Olivia não disse nada. Uma hora depois, ela foi chamada ao RH. Eles não a acusaram diretamente, mas o subtexto era claro. Ela foi a última a tocar no arquivo, até onde os registros mostravam. Com o relacionamento com o cliente em risco, ela foi colocada em suspensão temporária,
aguardando revisão interna. Ela arrumou suas coisas lentamente. Suas mãos não tremiam, mas algo em seu peito tremia. Quando ela chegou ao elevador, seu crachá já estava desativado. Naquela noite, ela não dormiu. Clara perguntou o que estava errado, mas Olivia apenas sorriu. Apenas um erro no trabalho. Eu vou consertar isso. Na manhã seguinte, ela recebeu uma mensagem pessoal do assistente de Alexander. O Sr. Stone solicita sua presença em seu escritório às 9 horas. Por favor, venha imediatamente. Ela não tinha certeza se era uma convocação ou uma despedida. Mesmo assim, ela foi. Quando o elevador se abriu para o último andar, o corredor estava silencioso. A porta do escritório dele já estava aberta. Ela entrou. Uma única xícara de chocolate quente estava na beirada da grande mesa de madeira, com vapor subindo em espirais. Ao lado, um bilhete escrito à mão, em tinta azul escura. Se você foi corajoso o suficiente para caminhar no meio de uma tempestade uma vez, hoje acredito que você é corajoso o suficiente para ficar no centro de si mesmo. Ela olhou para cima. Alexander estava parado perto da janela, braços cruzados, sua postura imóvel e ilegível. Ele não disse nada a princípio. Ela caminhou lentamente para a frente, pegou o bilhete e depois o chocolate quente. Não fui eu, disse ela baixinho. Eu sei que isso a impediu. Ele se virou, finalmente encontrando o olhar dela. Eu mandei puxar as toras. O arquivo foi editado com o seu login, fora do horário comercial, a partir de um IP remoto. Rachel, sussurrou Olivia. Ele assentiu. Ela já está sob investigação, mas isso não muda a situação ainda. Eu precisava agir rápido. A suspensão era processual, mas eu nunca acreditei que fosse seu erro. Sua garganta se apertou. Por que você não me contou? Porque eu queria ver se você voltaria, ele disse. Se você ainda entraria aqui de cabeça erguida, você voltou. Ela não disse nada. Ele se aproximou, pegando delicadamente o chocolate quente da mão dela e colocando-o de volta na mesa. Este lugar, este mundo, nem sempre é justo, ele disse. Mas eu estarei com você. Seus olhos ardiam, mas ela não chorou. Não até que ele acrescentou baixinho. Eu confio em você, Olivia. Isso não mudou e não mudará. Chovia suavemente naquela noite. O céu estava escuro e as ruas brilhavam sob o peso de nuvens silenciosas de tempestade. Olivia estava sentada à janela de seu apartamento. Sua irmã Clara, dormindo no quarto ao lado. Ela deveria ter se sentido aliviada. A verdade havia sido revelada. Rachel havia sido exposta. Mas, em vez disso, Olivia se sentiu vazia. Bateram na porta. Ela abriu e encontrou Alexander. Não em seu terno passado de sempre, mas em um casaco escuro com a gola levantada, o cabelo úmido da chuva. Ele segurava uma pasta em uma das mãos e algo debaixo do braço. Achei que você gostaria de ver isso, disse ele baixinho. Ele entrou sem cerimônia, colocando a pasta na mesa da cozinha. Olivia a seguiu. Lá dentro estavam os registros de rastreamento digital, registros de metadados e memorandos internos. Os documentos estavam cuidadosamente recortados, anotados com a letra de Alexander. Um papel mostrava a data e hora exatas de quando Rachel acessara o arquivo. Olivia havia traduzido 37 minutos depois do último salvamento de Olivia em um terminal diferente. Ela deixou um trilha, Alexander disse simplesmente. E eu a segui. Olivia sentou-se lentamente, os dedos apertando a borda da mesa. Não entendo por que ela fez isso, disse ela. Medo, ele respondeu, de ser substituída, de me tornar invisível. Isso torna algumas pessoas cruéis. Ela olhou para ele. Você acreditou em mim desde o início. Eu não precisava acreditar.
disse ele, sentando-se em frente a ela. Eu verifiquei. Não confio em palavras. Confio em padrões e o padrão não combinava com você. Ele deslizou um pequeno pedaço de papel dobrado em sua direção. Ela o abriu. Não acredito em acidentes. Acredito em rastros. Ela sorriu fracamente, uma lágrima ameaçando cair. Por que você veio esta noite? Perguntou ela. Você poderia ter enviado isso pelo RH, porque a verdade merece mais do que um e-mail, disse ele. Merece ser entregue por alguém que a veja. Ele se levantou, caminhou até a janela e se virou para encará-la. Você entrou no meu mundo sem pedir nada, disse ele suavemente. Mas cada vez que você falava, algo na sala mudava. As pessoas ouviam. Não sei se pertenço ao seu mundo, sussurrou Olivia. Alexander a observou. Talvez não, mas talvez eu também não pertença a ele. Não se isso permitir que pessoas como Rachel prosperem e pessoas como você duvidem de si mesmas. Ele voltou até ela e colocou um segundo item na mesa. Sua marca favorita de chocolate amargo e um frasco de loção para as mãos de lavanda, tamanho viagem. Coisas pequenas, disse ele. Eu presto atenção. Foi quando ela percebeu que ele sempre estivera observando, não para testar, mas para entender. Ela se levantou lentamente, o silêncio entre eles preenchido por algo grande demais para ser descrito em palavras. Ele se moveu em direção à porta, mas parou. Não estou aqui esta noite para ser nobre, disse ele sem se virar. Estou aqui porque quando alguém está certo, quando fez o certo, merece alguém ao seu lado. Então ele olhou para trás, e hoje esse alguém sou eu. A porta se fechou atrás dele, mas Olivia não se moveu. Ela ficou ali, com o coração cheio e a garganta apertada, olhando para a pasta, o papel, o chocolate, a loção, tudo pedaços de uma história que lhe dizia: você nunca foi invisível. E pela primeira vez em anos, ela acreditou. A vila ficava em uma encosta tranquila acima do Lago Genebra, uma mistura de pedra e tranquilidade, suas paredes centenárias cobertas de era como um manto de memória. Cortinas brancas ondulavam pelas janelas abertas, captando o ar da montanha que sussurrava pelos cômodos como algo sagrado. Era um lugar distante do tempo, intocado por prazos, intocado por títulos. Por 2 semanas, a vila se tornou um refúgio para a equipe internacional que trabalhava em uma parceria inovadora com as Nações Unidas, uma iniciativa para a educação digital global. Olivia havia sido convidada não apenas como intérprete, mas como estrategista, e Alexander, oficialmente presente como CEO da Stone International, chegou com seu comando habitual, mas parecia mais leve ali, mais vigilante, menos blindado. Na terceira noite, Olivia entrou na biblioteca depois do jantar, atraída pelo brilho da lareira e pelo aroma de livros encadernados em couro. Alexander estava lá, sentado em uma poltrona funda perto da janela, mangas arregaçadas, gravata removida, um livro descansando em seu colo, esquecido, enquanto olhava para o lago que escurecia. Ele anotou, mas não falou imediatamente. Combina com você, disse ele suavemente. Ela inclinou a cabeça, insegura. O quarto, este lugar, Genebra, você, ele esclareceu. Ela caminhou em direção à lareira, deixando o calor tocar sua pele. É tranquilo, disse ela. Parece que nada de ruim pode acontecer aqui. Ele assentiu. Ou talvez seja só você. Talvez você carregue a paz com você. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Era o tipo de silêncio que abre espaço para respirar, para compreender, para coisas que não precisam ser ditas. Mais tarde naquela noite, Olivia voltou para sua suíte. As luzes estavam baixas e sobre sua mesa havia uma pequena caixa elegante, sem cartão, sem explicação.
Dentro havia uma caneta tinteiro, esmalte azul meia-noite, detalhes prateados, suas iniciais delicadamente gravadas perto da base ao longo do corpo, em letra cursiva tão fina que parecia um sussurro para quem fala a verdade, não apenas em línguas. Ela a encarou por um longo tempo, sem saber se seu peito estava doendo ou simplesmente cheio. Então alguém bateu. Quando ela abriu a porta, Alexander estava lá, sem blazer, sem fachada corporativa, apenas um homem, quieto, inseguro, prendendo a respiração. Você gostou? Perguntou ele, apontando para a caneta em sua mão. Ela não respondeu, não com palavras. Ela deu um passo à frente e beijou sua bochecha. Não pelo efeito, nem pelo romance, mas pela verdade. Ele não se moveu, não disse nada, apenas olhou para ela com algo próximo de admiração. E ela olhou de volta, aberta, sem medo. O que quer que tenha havido de hesitante entre eles não existia mais. Eles não se encontraram naquela noite. Eles não confessaram amor eterno, nem planejaram um futuro. Mas algo se estabeleceu, algo real. Nos dias seguintes, eles trabalharam em dupla, não apenas como colegas, algo mais próximo. Nas reuniões, seus pensamentos se alinhavam antes mesmo de suas palavras. Durante os jantares, eles não falavam de negócios, mas de começos. Ele contou a ela sobre sua mãe, uma mulher quieta que lhe ensinava poemas russos antes de dormir, que nunca levantava a voz, mas sempre se fazia ouvir. Ela faleceu quando ele ainda era jovem, e uma parte dele ficou em silêncio com ela. Ela lhe contou sobre Clara. Suas irmãs riram dela antes do acidente. A maneira como seus olhos ainda brilhavam quando o mundo fazia sentido por um segundo. E como Olivia aprendeu a falar mais baixo, mais devagar, para alcançá-la. A linguagem, ela disse, era o fio que a mantinha conectada ao mundo. Eles nunca perguntaram o que somos. Eles não precisavam. Certa manhã, antes da sessão final da cúpula, eles estavam na cozinha de pedra tomando café expresso, enquanto a luz da manhã entrava. Alexander pegou um documento. Então parou, sua mão roçando a dela. Você é a primeira pessoa que eu quis ter ao meu lado, ele disse calmamente. Não atrás de mim, não seguindo. Além disso, Olivia não falou. Ela apenas deixou seus dedos permanecerem nos dele por mais um momento. Isso foi o suficiente. As águas do Lago Cô brilhavam como vidro líquido sob o sol da primavera, sua superfície beijada por ondulações de vento e luz. Um silêncio suave tomou conta do mundo, como se até o tempo tivesse parado para observar. Na beira de um penhasco verde, cercado por ciprestes e coroado de história, ficava um castelo centenário, envolto em rosas brancas e era trepadeira. Flores de lavanda e limão perfumavam a brisa, entrelaçando-se em cortinas de seda e fitas que dançavam ao longo das grades de pedra. Os sinos soavam pela manhã como sussurros de algo sagrado. No pátio ensolarado, fileiras de cadeiras brancas foram dispostas no terraço de paralelepípedos com cuidado. Cada assento acomodava um convidado de um capítulo diferente da vida do casal. Executivos, embaixadores, amigos de infância e vizinhos discretos que um dia sorriram para Olivia, enquanto ela corria para seu terceiro emprego. Eles estavam sentados agora, com os telefones guardados e os corações abertos, testemunhando não apenas uma cerimônia, mas uma história que se desenrolou no silêncio, por meio de palavras e finalmente no amor. Lá no fundo, a música começou, cordas suaves e crescentes como a respiração. E então, Olivia apareceu. Ela caminhava lenta e firmemente, vestida com um vestido branco de seda que refletia a luz como água. Não havia diamantes costurados na bainha, nem renda nos ombros.
O vestido era simples, honesto, como ela. Como os diários que ela outrora preenchia com expressões idiomáticas russas e páginas arrancadas de livros didáticos esquecidos. Ela não segurava um buquê. Em vez disso, em sua mão havia uma pequena caneta tinteiro, com um clipe prateado, azul meia-noite, a mesma que Alexander lhe dera em Genebra. Alexandre estava esperando no altar em um terno de linho cinza-pombo, a cor da neblina matinal. Sua postura era calma e séria, mas seus olhos, aqueles olhos incrivelmente ternos, nunca a deixaram. Nem quando ela o alcançou, nem quando seus dedos se tocaram, nem mesmo quando sua voz tremeu, quando o oficiante o convidou a falar. Ele inalou o som quase inaudível e então encontrou o olhar dela. Quando a conheci, ele começou com a voz baixa, mas inabalável. Ela fez algo que ninguém mais havia feito. Ela ouviu antes que eu dissesse qualquer coisa. Um murmúrio suave percorreu os convidados. Ela não perguntou o que eu possuía. Ela não se importava de onde eu tinha voado ou quem estava sentado ao meu lado. Ela atendeu um telefonema em russo, uma língua que eu não conhecia. E naquele momento ela reescreveu cada frase que eu achava que entendia sobre confiança. Mas ele fez uma pausa. Um leve sorriso surgiu nos cantos de sua boca. Ela me viu, não como eu era, mas como eu poderia me tornar. Quando chegou a vez de Olivia, ela deu um passo à frente sem tremer, embora seu coração batesse suavemente sob suas costelas. Sua voz, quando chegou, era firme e segura. Primeiro em russo, Protov. Então, em inglês, prometo ser sua voz quando você estiver quieto e seu silêncio quando você só quiser sentir. Ela sorriu através do brilho em seus olhos. Serei o intérprete do seu coração pelo resto de nossas vidas. Da primeira fila, Clara bateu palmas primeiro, lenta e deliberadamente, de onde estava sentada, em sua cadeira de rodas coberta de flores. A alegria iluminou seu rosto como se ela também soubesse o tempo todo que esse momento chegaria. Então os sinos tocaram mais uma vez. Pétalas brancas caíam das sacadas acima, carregadas pelas bênçãos da brisa. E sob aquele chuveiro suave, Alexander e Olivia se inclinaram um para o outro, seus lábios se encontrando pela primeira vez como marido e mulher. Não foi apenas um casamento, foi uma promessa dita no mais silencioso dos dialetos, um sinal de pontuação no final de uma frase iniciada anos antes em um pequeno café, onde uma garota atendeu um chamado e, ao fazer isso, respondeu à sua vida. E sob o céu italiano, entre rosas e vento, e todas as maneiras pelas quais duas pessoas podem aprender a se entender, uma história que começou na tradução encontrou seu significado mais verdadeiro, com amor, com confiança e um futuro feito não de sorte, mas de escolha. Obrigado por se juntar a nós nesta incrível jornada de um café tranquilo até um castelo do Lago Ko. A história de Olivia e Alexander nos lembra que, às vezes, um pequeno ato de gentileza, uma voz oferecida no momento certo, pode mudar tudo. Se esta história comoveu você, inspirou você ou fez você acreditar um pouco mais na magia silenciosa das segundas chances, convidamos você a fazer parte da nossa comunidade. Assine o Soul Stirring Stories para mais histórias sinceras como esta, histórias de amor, resiliência e o extraordinário poder da simples conexão humana. Sua próxima história favorita está para apenas um clique de distância.